Dia 8 de fevereiro foi meu aniversário e esse é um especial um pouco atrasado, uma semana atrasado. E esse especial de aniversário foi que eu pedi perguntinhas pra vocês pra eu poder responder. Isso sempre foi meu sonho poder fazer, tipo, receber perguntas honestas, aleatórias, pra eu poder responder. Eu acho isso de uma coisa tão legal, e eu vou fazer isso agora. Mas antes de tudo, oi, meu nome é Anya, sua amiga que fala de K-pop, que tem recém 17 anos, então já deixa like como presente de aniversário, algum comentário, qualquer coisa, porque eu quero ser presenteada, gente, por favor. Mas chega de enrolação, eu vou dar uma breve explicação. Eu vou ler a pergunta e depois, se a pergunta for muito longa, eu vou ler ela primeiro e depois responder por parte. Mas a primeira pergunta vem das Chiquitas Lovers. Qual grupo de K-pop você conheceu primeiro? Essa pergunta é um pouquinho engraçada porque, assim, eu falo que é BTS, mas provavelmente eu devo ter escutado algum outro grupo de K-pop sem eu perceber, porque eu, quando era criança, eu adorava uma música do Pentagon. E, assim, tecnicamente foi eles os primeiros que eu conheci, mas que realmente, tipo, conhecer membros, conhecer esse tipo de coisa, foi o BTS como quase, sei lá, 99% da população que gosta de K-pop. E a próxima pergunta é da Eugene, que é: qual foi o último grupo de K-pop que você começou a acompanhar? Bem, essa pergunta, ela poderia ter mudado dependendo da época, né, que eu fosse gravar esse vídeo. Época, no caso, qual dia, já ia mudar, porque toda vez eu tô descobrindo um grupo novo. Mas, pra poder responder essa pergunta, tá meio nítido na fancam, que é o Eyelet. Gente, eu deitei pro Eyelet de uma forma, assim, chocante, porque eu comecei a ouvir muito elas, muito mesmo. E aí eu comecei a ouvir principalmente Jealous. E eu ouvi tanto que ela ficou no ranking, né, do meu aplicativo de música como a terceira que eu mais ouvi no ano. Aí eu me senti na obrigação de virar fã delas. Então ainda tô começando, sabe, a entrar no fandom. Então eu acho que eu poderia dizer com certeza o Eyelet pra essa pergunta. Agora, a próxima pergunta é do Oda Subindo o Gus, que é: o que te fez virar Mitzi? Ai, eu amei essa pergunta, porque eu amo muito ITZY, e se eu pudesse fazer um vídeo só sobre elas, eu faria. Eu juro que quando eu puder, tipo, fazer membros no meu canal, eu vou fazer um vídeu só falando do ITZY, senão esse vídeo aqui, né, esse aqui agora, vai ficar muito longo. Mas em grande resumo, foi porque eu comecei a amar muito o conceito das meninas, e eu comecei a ver, tipo, reality shows e muito delas. E aí eu comecei, aos pouquinhos, gostando mais delas do que dos outros grupos. Sabe quando aquela expressão, o meu santo bateu? Então, o meu santo bateu totalmente com o do ITZY. Sem contar que teve muito tempo, tipo, muitas épocas da minha vida, que quando eu era fã do ITZY, né, durante esse período, eu gostava muito de ver os vídeos das meninas, pode ser música, ou aqueles vídeos engraçadinhos de reality shows e coisas do tipo, pra me animar, e realmente me alegrava muito. Então, sabe quando você tem um portinho seguro? Então, foi isso que foi acontecendo com o ITZY. A minha construção como fã delas, como uma Mitzi, foi assim. Então, acho que é por isso que eu virei Mitzi. Foi por esse conforto, esse acolhimento que eu tenho vendo as meninas por algum motivo. Bem, antes de continuar, se vocês estiverem ouvindo o som de ventilador, é porque eu tive que ligar, tá? Porque aqui no Rio de Janeiro tá muito quente. Só um aviso, caso vocês ouçam algum ruído assim. Mas a próxima pergunta é da Ellen, que é minha amiga, uma das minhas melhores amigas que eu obriguei a comentarem, que é: qual é a sua banda preferida e o porquê? Bem, obviamente o ITZY, como eu já expliquei na outra pergunta, mas eu quero escolher mais uma, né? Mais duas, vamos dizer mais duas, que é o Twice e também o X-Love. Ai, mas eu amo. Eu amo esses dois grupos, porque, assim, eu adoro grupos que tenham uma coisa específica, que sejam extremamente versáteis na sua discografia. Porque tanto o X-Love, tanto o Twice, eles, no caso, têm uma versatilidade muito boa nas músicas, sabe? Enquanto a gente tem conceitos super sérios, depois a gente tem um conceito super bobinho. O exemplo do Twice seria, tipo, a gente tem Talk Talk,
do Between One Two, né? Do meu álbum favorito delas. Enquanto a gente também tem Cry For Me. Mas aí também, no X-Love, a gente tem, tipo, Business e a gente tem Beep, sabe? São músicas diferentes, com conceitos diferentes do mesmo artista. Então, eu aprecio muito artistas em geral, no caso, que tenham essa versatilidade bem forte. Então, essa é a minha justificativa. Bem, agora a próxima pergunta é um pouco mais longa e é da Ana. Oi, Anne, eu sou a Ana. Eu não sou muito do mundinho do K-pop, porque ela é minha amiga e é outra que eu obriguei a comentar. Mas vi um vídeo seu falando sobre idols e achei super interessante. Você já teve alguma história engraçada sobre algum deles? Tipo, já conseguiu falar ou ser respondida por eles? Além disso, como é a sua experiência com esse canal do YouTube? Acha divertido criar vídeos? Seus processos criativos para desenvolver os vídeos são ótimos. Ai, muito obrigada! Calma, eu vou ter que separar essa pergunta muito bem. Mas tá, a primeira parte de minha história engraçada com certeza vai ser toda vez que eu entro numa live e eu começo, tipo, eu já fiz isso com o Itzy e com outros grupos, mas eu tenho 3 histórias repetidas, né? A mesma sinopse, que é assim. Eu entrei na live de alguma membro do Itzy e comecei a comentar: Oi, te amo, me nota, que não sei o que, fala oi, olá, que não sei o que. Aí, tipo, sempre falando pra pessoa falar, tipo, eu te amo, olá. No caso, eu fiz isso com a Chaeyoung, com a Hyuna e com a Hyujin. Se eu lembro, né? Se eu me lembro bem, porque eu não tenho. Isso faz um tempinho já. E aí, eu já fui notada. Só que, assim, é sempre rindo dessa situação. Porque eu chego, eu comento muito. E, assim, como qualquer um, né? Eu sei que isso não é uma prática única minha. Então, pra mim, essa seria a história engraçada. Agora, já conseguiu falar ou ser respondida por eles? Obviamente, né? Como eu já respondi na a primeira pergunta. Sim, mas eu também tenho uma situação onde, se eu não me engano, o grupo era o Genius, que eu já recomendei lá em 2024 pra vocês. Que é um grupo assim, no Gu, né? Que não é tão famoso assim, mas eu comentei no Vivi delas como eu tinha amado a música. E elas responderam. E assim, no caso a conta, eu não sei se foi exatamente alguma membro ou se foi alguém que estava cuidando da conta do YouTube, respondeu. Cara, eu fiquei muito feliz mesmo. E assim, eu gosto muito desse grupo até hoje, porque, ai, as músicas são incríveis. Eu quase ia esquecer de responder o... Além disso, como é a sua experiência com esse canal? Você acha divertido criar vídeos? Óbvio, a minha experiência é assim. Minha experiência é muito engraçada, na verdade. Porque, ao mesmo tempo que eu lembro de situações muito felizes, que foi quando eu finalmente tive um vídeo com Eita! Quando eu tive um vídeo com 1000 visualizações, eu tenho um vídeo que agora tem mais de 10.000 visualizações. E, assim, é uma experiência muito surreal. Porque o meu sonho, quando eu era criança, era sempre ser famosa, né? Ter uma base de fãs. Eu sempre quis ter isso, né? Desde que eu era pequena. E tanto que eu já tive outros canais de YouTube que nunca deu certo. E né, a experiência com esse canal é finalmente ver algo dando certo. Eu sei que eu não sou uma pessoa famosa em comparação com outros canais do YouTube, mas eu fico, tipo, muito feliz só de estar gravando um vídeo como esse. E é uma experiência incrível, sabe? Ter uma comunidade, né, vamos chamar assim, que compartilha opiniões parecidas e que tá disposta a conversar com vocês, né? Porque todos os meus vídeos são uma grande conversa. É algo incrível. E sobre o meu processo criativo, assim, eu acho que ele é muito genuíno, na verdade. Porque a maioria dos vídeos são aleatórios. Porque às vezes eu tô conversando com alguém, alguns amigos meus que também gostam de K-pop. E aí eu solto o vídeo aqui, né? Me dá essa ideia. E aí eu crio de forma aleatória. É só o que eu acho. Ah, eu acho bom falar disso. Aí eu separo um pequeno roteiro e vou opinando assim durante os vídeos. Então, é um processo muito engraçado. Mas eu gosto de verdade. Agora, a próxima pergunta é do Vitor Hugo, que é: que K-popers que você cairia na porrada? Esse é outro amigo meu, tá, gente? Eu obriguei alguns amigos meus a comentarem aqui. E eu perguntei: K-popers seria idols, né? Porque ele não sabe a diferença entre idols e K-popers. E ele respondeu: ah, seria idols. Então, cara, eu acho que eu daria uma porrada na Ryuna por ela ser muito trouxa e ter jogado toda a carreira dela no lixo. E também ela ser meio falsa. Se você não sabe o que seria isso, pesquisa o caso da Ryuna que você vai entender.
De verdade, nossa, a Rihanna ela foi muito idiota muitas vezes. Pra finalizar com chave de ouro, eu escolhi algumas perguntas que o Gabriel fez dentre todas as 10. Que assim, eu queria poder responder todas, mas o vídeo ia ficar muito longo e eu não ia conseguir editar ao total. Eu também não ia... Não eu, né? O meu telefone não ia aguentar tanto tempo falando assim, né? Tanto tempo de vídeo. Mas eu selecionei algumas, tanto das antigas, tanto das novas, pra poder conversar com vocês. A primeira é... Qual é a sua... No caso, qual é as suas músicas favoritas de cada membro solo do Blackpink? Olha, com certeza eu consigo falar essa bem fácil. Por quê? Da Jisoo é Flowers, totalmente. A da Jennie, eu fico um pouquinho em dúvida se é Mantra ou Zen. Da Lisa é Born Again. E da Rosé, eu acho que é a mais difícil de escolher, mas eu acho que é Dance All the Night. Eu acho que é assim o nome da música, do álbum dela. Se eu não me engano, eu acho que é assim. Eu não peguei uma ordem exata, tá? Eu só fui selecionando aqui que eu mais gostei, assim, por cima. Mas bem, eu respondendo a oitava de qual é a minha voz favorita do Inimix, eu fico em uma dúvida entre a voz da Bae e também da voz da... Nossa, eu sempre esqueço o nome dela, mas... Tá a Funkandela aí pra você entender, né? Pra vocês entenderem. Porque, eu esqueço. Eu sei qual é o nome da idol, mas eu esqueço a forma da pronúncia. Mas, enfim, essas são com certeza as minhas vozes favoritas, porque eu acho as vozes muito marcantes. Mas, assim, dando um extra a essa pergunta, eu adoro quando começa Run for Roses. Bem aquele começo. Pra mim, é a coisa mais... Nossa, é a mais... legal possível. Agora, eu quero responder a sexta pergunta, mas eu vou responder essa de uma forma muito breve. Porque eu comecei a tentar formular uma resposta, né, antes de gravar. E eu falei, nossa, eu quero um vídeo completo. Eu quero fazer um vídeo completo, no caso, só dessa pergunta 6. Então saiba que o domingo que vem vai... no caso, o tema do vídeo que vem vai se basear nessa pergunta. Porque... Nossa, essa pergunta me botou pra refletir. Mas em grande resumo, eu não gosto muito disso, porque eu acho que desvaloriza muito a música em si. E aí transforma o K-Popper... No caso, K-Popper não, né? Transforma, né, o gênero musical do K-Pop muito sem graça, de verdade. Transforma muito comercial e acaba perdendo muito do lado artístico que o K-Pop tinha. Bem, a última pergunta, um pouquinho inesperada, foi do meu amigo que me mandou a pergunta agora há pouco, porque ele não sabia que eu tava gravando esse vídeo, aí ele quis participar. Bem, Caio, vamos lá. Eu já fiz um vídeo falando sobre as minhas previsões, né? Então, tá aí pra vocês verem, né? Inclusive, vão lá, porque eu gostei de gravar esse vídeo. Mas, um adicional a essa pergunta, eu acho que 2026 vai ter, no caso que eu espero, uma vibe parecida com 2022. Sabe? Algo nesse estilo. Porque, se eu não me engano, foi em 2022 que o Blackpink voltou, né? Se não, foi antes ou depois. No caso, um ano antes ou depois. Então, o Blackpink já vai voltar em 2026. Então, assim, já tá caminhando. Pra ser 2022, vai ser revivido em 2026. Essa é a coisa que eu mais espero. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E eu já estou planejando uma parte 2, porque eu adorei fazer esse vídeo. E, novamente, se você assistiu até aqui, deixa o like, comente alguma coisa, comente uma próxima pergunta, porque eu vou estar sempre disponível para responder.